Olá, pessoal, boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo bem aí? Beleza, beleza, beleza. Deixa eu ativar aqui minha câmera. Pronto, espero que estejam também me vendo aí agora. Começando aqui com um minutinho de atraso, né? Mas, enfim, estão vendo aí também o início, né? A tela inicial, me parece que sim. Mas vamos lá então, pessoal, começar. Deixa só eu fechar algumas coisinhas aqui. Beleza, imagem, vídeo ok, né? O pessoal falando aí, beleza, que bom. Óbvio aí, já dou as boas tardes, né? Para todos aí que a gente já se conhece, né? Aquelas pessoas que a gente já se conhece, tá? Mando também boa tarde, por óbvio, a todos que a gente ainda não tenha se conhecido, né? Se esse é o seu primeiro webinar aqui comigo, seja aí também, claro, muito bem-vindo, muito bem-vinda. E dizendo, como vocês já devem ter visto aí, né? Estou fazendo aqui transmissão pelo Zoom, lógico, vocês, quem está aqui na sala do Zoom sabe disso, e também fazendo a transmissão aí pelo YouTube, né? Quem está no YouTube aí também, óbvio, está vendo aí o símbolo do Zoom, né? Então, e para variar, claro, eu estou aqui, um olho aqui na apresentação, o olho aqui na câmera para vocês e o olho ali no chat do YouTube, tá? Então, só colocar isso. E como também vocês já sabem, né? Quer dizer, a questão aí do YouTube, né? O YouTube ele tem um pequeno delay, né? Ele tem um pequeno atraso aí de mais ou menos 25 segundos. Então, quem estiver assistindo no YouTube aí talvez receba um pouquinho depois, o que não é problema nenhum, tá? E para a gente fazer, já comenta aí, tá, Rochelle? Para a gente fazer aqui, só para fechar essa parte inicial, a gente fazer aí aquele esquema de sempre, né? Ou seja, vocês aí tiverem dúvidas, vão colocando dúvidas, seja aqui no Zoom, direto aqui no chat do Zoom, seja também ali no chat do YouTube, tá? Como tá aqui do lado, eu já tô com a janelinha aqui do lado, então se tiver alguma pergunta aí, eu tô vendo também, tá? Então podem fazer perguntas conforme elas forem surgindo. E aí o comentário da Rochelle, né, tá com invejinha do calor, né? Eu, Rochelle, já tinha dito lá na nossa maratona, né? Eu pessoalmente prefiro o frio, eu gosto mais do frio, mas realmente está bastante quente aqui, tá por volta aí, acho que de uns 25 graus, né? Eu olhei aí, eu tô sem o relógio, está carregando aqui agora, então tá bem quente aqui, né? Como vocês sabem, são 5:30 da tarde aqui. Né? O William também mandou aí, tudo tranquilo. William, obrigado por estar aí presente de novo. Tá? Agradeço, então, a todos que estão aí presentes. E se eventualmente aí algum de vocês não me conhecer, uma apresentaçãozinha bem rápida, né? Eu sou o Matheus, claro, vocês já viram aí o nome, né? Sem dúvida alguma na apresentação. Estou falando direto aqui de Lisboa, aqui em Portugal, moro aqui em Portugal, e eu trabalho como DPO, sou DPO da L'Oréal aqui em Portugal, tá? Então é isso, né? Eu não vou fazer aí aquela super apresentação, né? Como às vezes a gente precisa fazer, né? E aí reforço aí o William também, né? Colocou ali, né? Semana que vem a gente vai estar aí num webinar, na verdade é um curso, né? Aproveito aqui, até antes da gente começar, eu vejo que tem aí algumas pessoas ainda chegando, então só aproveitar esse momento. Amanhã sábado, amanhã é dia 6, né? 6 de junho. Eu estou colocando a data, porque como vai ficar gravado no YouTube, eventualmente aí as pessoas podem assistir o webinar depois, né? Mas amanhã, então, no dia 6 de junho de 2020, na verdade, eu vou participar de dois webinars. Um que é aberto ao público, que é sobre direito digital, tá? Vai ser também pela TI Exames, então quem tiver interesse, entre lá no site da TI Exames para poder participar, fazer essa inscrição, tá? Um webinar gratuito e aberto. Na parte da tarde eu também vou participar, mas aí vai ser um webinar fechado, né? É para o pessoal que já é aluno lá da TI Exames, então esse realmente aí não tem como eu convidá-los, né? A todos, no caso, para participar. E na semana que vem, aí, como o William falou, né, dias 13 e 14, na verdade,
vão ser os dias em que a TI Exames vai fazer aí um super curso de proteção de dados gratuito, né? Então, a gente vai falar aí nos dias 13 e 14, não vai ser só eu, né? Vai haver aí outros professores também, tá? Então, a gente vai fazer essa aula aí no sábado e tem outros cursos vindo por aí, né? Dou aí a boa tarde à Sandra lá no YouTube, né? Vi aqui o comentário dela, né? Maratonistas Passos, então estamos aí juntos. E feitas aí, então, pessoal, essas apresentações, vamos lá agora falar aí do nosso tema de hoje, né? Eu quero começar, pessoal, fazendo uma pequena brincadeira aqui com vocês para dizer o seguinte, né? Eu poderia responder isso aqui em 5 minutos, tá? Só que, obviamente, eu não vou fazer isso, né? Porque eu tenho aqui que fazer com que o meu webinar dure mais ou menos 1 hora, né? Então, por isso, eu trouxe aí bastante coisa para vocês, né? Eu tinha deixado no início da transmissão uh, o endereço da minha lista. Por quê? Porque eu vou pegar esse material que vocês estão vendo aí e eu vou divulgar, mas eu divulgo para quem estiver incluído lá na minha lista de e-mails. Se você chegou agora e não viu o endereço da lista, não se preocupe, tá? Por quê? Porque a gente vai nos slides, em todos os slides, tem ali no rodapé o meu site, é só entrar nesse site, tá? E você pode se inscrever na lista. E também tinha colocado no início, tá? Não sei se todos viram, mas no início eu tinha colocado para vocês baixarem aí essa carta pesadelo, tá? Eu não sei se todos vocês chegaram a ver esse link, tá? Eu vi até que no YouTube alguém tinha pedido, eu só não consegui colocar. Eu vou colocar aqui nos dois chats, tá? No chat tanto do YouTube quanto no chat aqui do Zoom, e pediria para vocês baixarem agora, deixa eu só ir digitando aqui, tá? Por quê? Porque eu não vou mostrar as perguntas dessa carta. Tá? Ou seja, aqui tem as respostas. Deixa eu só conferir aqui, depois eu coloco ali no YouTube também, tá, pessoal? O link aqui, só conferindo, tá tudo certinho. Então, aqui no chat do Zoom, acabei de mandar. Tá? Peço para que vocês baixem aí agora, e agora eu vou mandar aqui no do YouTube, para o pessoal que está no YouTube, o link é esse daqui, tá? Vamos lá, bit.ly carta pesadelo DPO. Então, pessoal, peço para que vocês baixem. Eu não consigo aqui, pessoal, mandar, tá? Eu acabei de ver, não sabia. Aqui no chat do YouTube eu não consigo. Deixa eu ver, eu vou tentar mandar aqui separado, vocês coloquem aí os pontos, tá? Ou juntem, vamos ver se vai funcionar. Espera aí. Pesadelo DPO. Foi, pronto. Quem está aí no YouTube, então, é só tirar os espaços, tá? Eu escrevi aí no YouTube, no chat do YouTube, com espaços. Então, para você que está aí no YouTube, é só tirar os espaços, entrar nesse link e fazer o download aí dessa carta, né? Para quê? Como eu estava dizendo, eu vou aqui na minha apresentação me focar em quê? Me focar nas respostas, tá? Então, eu queria que vocês tivessem a carta aí, justamente para vocês poderem ver quais são as perguntas, né? E a gente ir respondendo isso aqui em conjunto, tá? Então, pessoal, feitos todos esses comentários, né? Agora sim, deixa eu arrastar a carta aqui para o ladinho também. E agora sim, então, vamos lá começar efetivamente aí o nosso webinar, tá? Então, primeiro, pessoal, colocar aqui, primeiro ponto que eu quero colocar a respeito aí dessa carta é, digamos, a sua origem, né? Como vocês podem ver aí, tá? É uma origem controversa, eu não vou entrar no mérito aqui do certo ou do errado, eu só estou colocando isso aqui para contextualizar para todos vocês, tá? Ou seja, existem algumas pessoas que têm aí divulgado que são os autores, né, ou as autoras dessa carta pesadelo, tá? Tá aí no chat, tá, Humberto? Falando aqui para o pessoal do YouTube, Humberto falou, veja aí no chat, Humberto, tá? O link tá por aí. Se você não conseguir, Humberto e demais, claro, coloca aí no Google, carta pesadelo DPOs, que aí com certeza você vai aparecer para você, tá? E você vai conseguir baixar essa carta para acompanhar aqui,
tá? Então, se por acaso der algum problema no link, aí é só fazer isso. Mas voltando então aqui, né, pessoal? Tem aí algumas pessoas que estão se arvorando como autores, né? Então, eu peguei isso daqui, essa informação que está aí em itálico, vocês podem ver, né? Que há quem chame para si a autoria da carta, dizendo que a carta foi desenvolvida pela pessoa há 2 anos atrás, quer dizer, teria sido desenvolvida em maio de 2018 e que teria sido enviada para mais de 100 empresas. Então, assim, o fato que eu sei e que eu vi, e tem ali o link para comprovar do lado direito, é que essa carta teria sido criada por aquela pessoa que está ali em março de 2017, tá? Imagino eu, né, enfim, essa seja realmente a autoria. Eu corri atrás, eu procurei, tá? Em outras, enfim, né, fiz buscas na internet, realmente me parece que essa é a origem, e é uma carta que, na verdade, então, ela foi criada para testar as empresas em relação ao RGPD, né, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados aqui da Europa, tá? Tem o link ali, inclusive todos os links que estão aí depois, né? Quem se inscrever lá na lista e pegar esse material vai poder acessar, tá tudo ali, tá? Então, pelo que eu percebi, inclusive esse autor aí, nessa postagem dele ali, onde tem aquele link ali, é o link para essa postagem da carta, e ele diz que alguém traduziu para o português no início deste ano, agora, de 2020, tá? Ele dá o crédito à pessoa, ele indica para a pessoa, tá? Ou seja, olha, foi a fulana de tal que traduziu para o português, então, em princípio, teria sido essa pessoa, mas de todo jeito a carta, então, ela não é assim tão original quanto alguns tentam fazer parecer, tá? Dito isso, e eu estou dando esse contexto para realmente deixar isso bem claro aí a respeito dessa origem da carta, né? Porque ela, enfim, causou um certo alvoroço um tempo atrás aí. Eu recebi essa carta em vários grupos e, aliás, esqueci de dizer, né, que esse tema aqui foi sugestão do Luiz, né? O Luiz Cláudio, que ele fez essa sugestão. Tinha esquecido de falar isso no início, né? Ou seja, o Luiz sugeriu, inclusive eu vi que o Luiz já fez uma outra sugestão de um outro tema aí também, lá pelo meu site. Tá o link ali embaixo, como eu falei para vocês, né, Luiz? Então, o Luiz colocou ali um obrigado, eu que agradeço, Luiz, para a gente debater. A gente debateu isso na maratona, né? Bem rapidinho ali, e aí eu acho que é bastante oportuno, então, trazer isso aqui, tá? Então, vamos lá. E também aqui eu já faço algumas considerações, são opiniões minhas, tá? Então, isso aqui é o que eu penso sobre esta carta e eu já expus isso nesses grupos de DPOs. Tá? Quer dizer, grupos de pessoas aí da área de privacidade, né? Não só DPOs, mas pessoas da área de privacidade. Tá? Essa carta, como eu disse, causou um certo rebuliço um tempo atrás. O pessoal falou: nossa, que desespero, né? Estamos aí ferrados, né? Quem for trabalhar na área de proteção de dados, etc. Não é bem assim, tá? A minha opinião é essa que está aqui. Eu acho que a carta é razoavelmente fácil de ser respondida, não em termos do seu tempo, porque tem coisas que sim demandam tempo para serem respondidas, como o direito de acesso, mas em termos do seu conteúdo não tem mistério algum, absolutamente. Tá? Ou seja, eu pessoalmente, e aqui, como eu falei no início, eu sou DPO, se eu me deparasse com uma carta dessa, eu respondi em 5 minutos. Tá? Ou seja, a partir do momento em que a empresa faz o seu dever de casa, é lógico, se a empresa tiver feito o seu dever de casa. Isso aqui é muito simples de resolver. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria deixar claro e eu vou mostrar isso para vocês aí com as questões. Segundo, se a empresa tem uma política de privacidade bem robusta e bem feita, em primeiro lugar, e se tem um registro completo das suas atividades de tratamento, a gente falou isso, quem estava na maratona, tivemos um dia sobre as responsabilidades dos agentes de tratamento, e essas aqui são duas das responsabilidades principais, não são, óbvio, as únicas, mas são duas das principais, como a gente viu. A carta deixa de ser um pesadelo, ela não é. E aí, vinculando com o anterior, que eu digo, por que eu respondo em 5 minutos? Tá? E percebam que aqui é só jeito de eu dizer, é óbvio, mas eu poderia simplesmente dizer para o titular: meu amigo, dessas 9 questões que tem na carta, 5 delas estão na minha política de privacidade, vai lá ler.
Acabou. Né? Eu repito, é óbvio que isso é jeito de dizer. É claro que eu não responderia, por óbvio, dessa forma para o titular. Não é isso que eu estou dizendo para você fazer. Mas se a sua empresa tem uma política de privacidade bem feita, né, cumprindo aquilo que se espera de uma política de privacidade, e se a sua empresa faz o registro bem feito das atividades de tratamento, a carta você responde daqui para ali, sem nenhum tipo de problema. E aí, eu acho que a carta tem um ponto muito negativo, que é esse que vocês já devem ter visto aí, tá? Ou seja, ela passa essa impressão de que a proteção de dados é uma relação de consumo, tá? E por que que eu digo isso? Também em alguns grupos aí de WhatsApp já tem explicitamente, né, a informação de que existem pessoas, advogados que estão o quê? Montando o seu arsenal para deixar tudo prontinho para que no dia seguinte em que a LGPD entrar em vigor, enviar uma carta como essa para as empresas, tá? Para tentar, em tese, proteger os direitos do titular, mas eu pessoalmente não acho que seja isso, né? Eu acho que é literalmente transformar o dado pessoal em um objeto, né? Ou seja, a proteção de dados como uma relação consumerista, até falamos isso ontem, né, Alex? A gente já conversou ontem aí na live que eu fiz com o Alex, tocamos um pouquinho nisso, quer dizer, proteção de dados é a defesa de um direito fundamental. Portanto, eu acho que a carta em si, do jeito que ela está feita, ela leva para esse lado do consumo que eu pessoalmente não concordo. Mas ela tem, obviamente, o seu ponto positivo, que é causar esse impacto, é chamar a atenção para as empresas, dos agentes de tratamento, de DPOs ou futuro DPOs, ou quem é da área de privacidade, do tipo, olha, eu tenho de tomar cuidado. Tá? Então, esses são alguns comentários iniciais. Aí, vocês tendo a carta em mãos aí, tá? Eu vou pular aquela parte introdutória e já vou para as perguntas, tá? E a primeira pergunta, a pergunta 1, que depois tem o ponto A, o ponto B e o ponto C, assim como também a pergunta 2, a pergunta 3, a pergunta 4, tá? A pergunta 5 até, e até certo ponto a pergunta 6, tá? Todas elas, é isso aí, Irati. A Irati colocou ali no YouTube, né? Com certeza vai aparecer os oportunistas de plantão, e é bem isso. Esse eu acho que é o ponto negativo. Mas voltando aqui então, essas perguntas, vocês têm aí, repito, não vou ficar aqui lendo as perguntas, eu vou direto para as respostas. Mas as perguntas de 1 a 6, 1 a 5 com certeza e a 6 até certo ponto, elas estão vinculadas diretamente a dois direitos aí no caso da LGPD, que é o direito da confirmação da existência do tratamento e o direito de acesso. E aqui, pelo regulamento europeu, é o direito de acesso. O direito de acesso aqui, que está no artigo 15 do regulamento europeu, ele já engloba a confirmação do tratamento. Tá? Então, enquanto na LGPD são dois direitos distintos, aqui é um só, mas que engloba as duas partes, é claro. Né? Então, nesse sentido, pessoal, a resposta, e eu diria que não só essas, mas até as perguntas 8 e 9, por exemplo, elas também têm vínculo com isso, basicamente é o exercício do direito de acesso. E para responder, gente, a gente tem de olhar para o direito de acesso. O que o direito de acesso garante ao titular? Por isso que eu falei no início, isso aqui você responde em 5 minutos, porque a legislação é muito clara em dizer o que o titular tem de direito de acesso. Ou seja, e aqui, pessoal, eu vou usar a nomenclatura do regulamento europeu, tá? Como eu acabei de dizer, no regulamento europeu, o direito de acesso engloba o direito à confirmação da existência do tratamento e o direito de acesso em si, tá? Então, para não ficar repetindo os dois, eu vou falar só direito de acesso o tempo todo. Então, voltando, tanto na LGPD quanto no regulamento europeu, a legislação é clara em relação a esse direito de acesso. Tá? Ou seja, não é porque existe esse direito de acesso que o titular pode perguntar qualquer coisa. Ele pode exercer aquele direito dentro daqueles limites que estão presentes no direito de acesso. Então é por isso que eu não vejo essa carta como uma coisa assim horrível, sabe? Do tipo, nossa, olha que absurdo. Não, não é porque eu como DPO, eu também estou limitado em responder no âmbito do direito de acesso. Então, quando a gente olha para a questão número 1, e eu peço aí para que vocês deem uma olhadinha aí na questão número 1, que basicamente é confirmar se os dados estão sendo tratados ou não pela empresa,
Esse é o primeiro ponto, né, que ele coloca ali, tá? Se houver esse direito de tratamento, então fornecer categorias, depois dizer o que sabe sobre mim nos sistemas gerais da empresa, né? Depois disso informar para quais países os dados, em quais países são armazenados, se você faz serviço, usa serviço em nuvem, né? Onde estão localizados os servidores, ok, e fornecer uma cópia aos dados. Essa é a pergunta número 1. Então está aqui, questão número 1. Tá? Como é que você responde isso na questão número 1? De maneira geral, primeiro ponto, né? O que tem aí? É bem isso que o Alex colocou, tá? O Alex colocou aqui, é uma carta estresse no máximo, né? Porque vai dar uma dorzinha de cabeça. Mas olha a questão número 1. Essas informações que são pedidas nessa carta devem ser disponibilizadas no momento da recolha dos dados pessoais, da coleta dos dados pessoais, como se diz no Brasil, pelo agente de tratamento. Tá? Então, é o que eu falei no início, se você tem uma política de privacidade bem feita, essas informações estão na política de privacidade. É claro que você não vai responder, como eu disse aqui, cá entre nós, olha a política, não é isso. Né? Mas, na verdade, você tem aí claramente essa situação de que aquilo já está. O ponto que eu quero chamar a atenção é, se a empresa fez o que dela se espera, essas informações são fáceis de serem obtidas. Agora, o que, por óbvio, não retira o direito do titular, né, de exercer esse direito da confirmação da existência do tratamento. Então, não é porque você colocou na política de privacidade que automaticamente o titular, você não precisa responder o titular. É óbvio que você sempre vai responder. Aí ele pede, identifique as categorias. Está aqui, ó. Eu coloquei aqui as categorias conforme a Comissão Nacional de Proteção de Dados elencou. Né? Ou ela criou, quer dizer, ela definiu dessa forma. Ela estabeleceu dados, categorias de dados de identificação, nome, etc. Dados de contato, e-mail, telefone, dados de faturação, dados da vida familiar, se é casado ou não, por exemplo, dados da vida profissional, o currículo, dados de ordem financeira ou patrimonial, o salário, se a empresa tem, por exemplo, dados de tráfego, localização, navegação na internet, outras categorias de dados não sensíveis, dados que são usados para definição de perfis, dados de categorias especiais aqui pelo regulamento europeu, que são os dados sensíveis, ou dados de infrações penais. Está aí. Então, identificar. Eu tenho o quê? Eu tenho nome e eu tenho o e-mail da pessoa. Respondo simplesmente, eu tenho aqui o dado da categoria de identificação e o dado da categoria de contato. Acabou. Morreu o assunto. Não tem que se preocupar com isso, né? Qual é o problema maior? É o prazo. Então, eu acho que a questão em si não é problemática, o problema é o prazo. Né? Especialmente no caso brasileiro, que no caso brasileiro é mais restritivo que aqui no caso europeu. Aqui a gente tem 30 dias e dependendo da situação eu ainda posso ter mais 2 meses para responder. E no Brasil são 15 dias. Então, esse é o problema. Quer dizer, dependendo do volume de dados e da forma como os dados estão armazenados, a empresa pode ter algum problema, isso sem dúvida. Tá? Agora, a lei brasileira também diz que a empresa pode responder para o titular e, eventualmente, depois complementar aquilo dali, dar uma indicação: olha, eu não consigo responder nesse prazo, porque eu tenho aqui seus dados de uma maneira XYZ e isso vai me demandar mais tempo. Então, é ser transparente em relação ao próprio titular, né? E aqui, como está aqui, quer dizer, é isso que eu botei aí nesse segundo bloco, né? A empresa deve poder solicitar ao titular que ele especifique. Também, dependendo da situação, a empresa pode sim virar e falar assim: olha, titular, é o seguinte, para qual atividade de tratamento? Tá? Ou seja, não é simplesmente virar e falar: oi, empresa, tudo bem? Me diz o que você tem sobre mim. Não é assim que funciona na prática. Tá? Então, na prática, é possível sim essa situação da empresa dizer: me diz, me dá detalhes, qual é a atividade a qual você se refere, tá? Ou seja, a que você, né, em que situação aí a qual situação você está se referindo, né? E aí, como a Shirley colocou ali no YouTube, ela colocou: a empresa já deveria ter se antecipado e adequado obrigatoriamente, né? Quer dizer, pelo menos em princípio, tá? Isso deveria sim, e aqui vinculando com um comentário que ela fez antes, ela colocou assim: pensando no dia seguinte ao da vigência, muitas pessoas podem mandar essas cartas para poder saber a existência de tratamento e muitos dados não estarão de acordo com a LGPD, né? E é verdade. Agora, a ideia ou a expectativa é que as empresas realmente estejam aí
devidamente adequadas, especialmente no caso do Brasil, porque quando a LGPD entrar em vigor, se a NPD não estiver, né, existente de fato, outros órgãos vão fazer o papel da NPD, no caso, né? Depois, entrando aqui nas outras perguntas, aqui um A, um B e um C, para a gente já fechar a pergunta número 1. A pergunta 1A, para mim, ela é um pouco de repetição, tá? Porque a pergunta 1A diz o quê? Por favor, diga-me o que você sabe sobre mim. Que eu já disse anteriormente, eu sei isso sobre você, tá? Aqui pode dar um trabalho, porque imagina que a empresa tem aí vídeo da pessoa, aí vai ter de identificar se a pessoa está no vídeo ou não. Mas, enfim, é uma dificuldade no sentido, como o Alex colocou, de ser um estresse. Mas não tem nada de absurdo. Se a empresa já sabe quais são as atividades de tratamento e tem o registro, ela consegue identificar aquilo dali. Na questão 1B, como eu coloquei, não há mistério também, tá? A questão 1B diz: informe quais países meus dados estão armazenados ou são acessíveis. E se usar serviço em nuvem, onde está o servidor? Tranquilo, isso está na política de privacidade, tá? Ou seja, não tem mistério, é pegar, lógico, como eu pus em negrito, o controlador precisará identificar em quais atividades de tratamento os dados do titular estão para poder responder com precisão, né? É óbvio. Agora, ele não vai simplesmente, quer dizer, em princípio, isso aqui a empresa já tem, né? Se eu viro e falo, eu titular, eu estou aí recebendo e-mail do Alex aqui, tá? O Alex é o controlador, eu sou o titular. Alex, estou recebendo aí o seu e-mail que você me manda toda semana falando do seu produto X. Aí o Alex vai lá no registro dele e olha, opa, no produto X está em tal atividade de tratamento. Aqui eu tenho contrato com a Amazon, a AWS. Portanto, eu digo para o titular, seus dados estão na AWS, no servidor de São Paulo. Acabou. Não tem mistério, tá? Ou seja, o Alex fez a brincadeira ali, né? Então, não tem mistério aqui, tá? Aí a Eliana colocou ali no YouTube: o titular tem que justificar o pedido dos seus direitos para a empresa? Não, ele simplesmente diz: eu quero exercer o meu direito de acesso, o meu direito de apagamento, o meu direito disso, de aquilo. Ele não precisa dizer: eu quero exercer por causa disso. Ele exerce, ponto final, tá? E depois ali o 1C, tá? Para a gente fechar, a 1C diz: forneça uma cópia ou acesso aos meus dados pessoais que você tem ou está processando. Se eu já fiz todo o levantamento, eu já sei onde os dados estão, eu respondo para o titular com essa informação. Ponto final, exercer o direito de acesso. Tá? E aí eu destaquei ali que isso deve ser fornecido em formato eletrônico, seguro ou idôneo. Pessoal, só vou fechar a janela aqui, vocês devem estar ouvindo aí um zunido, né? Tem uns vizinhos brincando aqui, só um segundinho. Prontinho, acho que já talvez melhorou um pouquinho aí, né? Então, voltando ali, né? O prazo é ou deve ser a maior preocupação do controlador, tá? Se o controlador ele já tem essas informações na política de privacidade no registro, acabou, é cumprir prazo agora. Não tem mistério nenhum em relação a isso. Depois a gente vai para a questão 2. O que a questão 2 diz? A questão 2 diz assim: por favor, forneça-me um informe detalhado dos usos específicos que você fez, está fazendo ou estará fazendo a respeito ou com os meus dados pessoais. Tá? Então, de novo aqui, pessoal, qual é o mistério? Nenhum, tá aí, ó. É explicitação de finalidades. Tá? Então, o que a empresa vai fazer? De novo, olhar para a sua política de privacidade. Ah, você está na atividade de tratamento X. No registro, a atividade de tratamento X tem tal finalidade, é feito com tal prazo de conservação, ela tem ali, é feita com tal operador. Pronto. Então, é identificar quais são as finalidades da atividade de tratamento em que os dados dos titulares estão presentes. Uma vez que o controlador explicitou na questão 1B quais são as atividades de tratamento, aqui parece ser novamente uma repetição, porque na questão 1B já foi pedido isso, tá? E aí aqui eu já quero chamar a atenção para uma coisa que eu vou falar lá no final. Isso aqui começa a se mostrar como aquilo que a ICO define como um pedido excessivo, e pedidos excessivos não precisam ser respondidos pelo controlador, pelo menos pela ICO, tá? E aí eu já vou responder, quando a gente chegar lá no final, eu vejo isso. E
O controlador pode ter essa sua tarefa dificultada caso não tenha feito o devido registro das atividades de tratamento que realiza, né? Isso é óbvio. Quer dizer, a partir do momento em que o titular pergunta, me forneça um informe detalhado dos usos específicos que você fez, está fazendo ou vai fazer com os meus dados pessoais, ele quer saber quais são as finalidades. Se a empresa não tem o registro, dançou. Aí ela tem um problema. Se ela tem o registro, é olhar para o registro, o titular está aqui na minha lista de e-mails do setor XPTO da empresa. Ótimo, está aqui, atividade de tratamento tal, ok, essa é a finalidade. Respondeu, uma linha, 2 linhas, acabou, respondeu isso daqui, tá? A Shirley colocou ali, né, no YouTube, vocês sabem se a Google responde facilmente onde estão os dados no caso do G Suite, por exemplo? Supondo que o G Suite, que usa o G Suite, quero saber com certeza onde estão, né? Então, Shirley, testa, você pode testar, ou seja, entra lá no site deles e faz o pedido e vê como que eles respondem ou não, vê o que eles vão dizer para você. Eu acho que isso é bom, não sendo uma ação de má fé, não vejo problema algum. Eu já citei um outro webinar, eu já usei o meu direito de acesso no Spotify. Por exemplo, o Spotify tem lá na plataforma deles, não é propaganda de ninguém, é um uso aqui acadêmico, instrucional. O Spotify tem lá a opção, clique aqui para ver que dados temos de vocês. Eu cliquei, 3 dias depois recebi um e-mail dizendo, baixe, clique aqui nesse link para você baixar o que nós temos de você. Simples. Então, você pode fazer isso do mesmo jeito, se não estiver, Shirley, na política de privacidade. De repente, eles já colocaram na política de privacidade. E aí a importância da política de privacidade. Quer dizer, o titular que estiver preocupado, ele vai olhar na política de privacidade, por exemplo, né? Então, isso é um ponto positivo. Então, pessoal, questão 2, matou. Finalidades. O que é finalidade? Assiste a live que eu fiz com o Alex ontem. Está disponível lá no meu canal no YouTube já. Aproveita, acabou o webinar, já vai lá e assiste, que a gente falou não só sobre finalidade e necessidade, mas sobre um monte de coisa, né? Mas vamos lá. Claro, sempre na área de proteção de dados. Questão 3, pessoal. Questão 3 também, tranquila. Por favor, aqui, rapidinho. Forneça uma lista dos terceiros com quem você tem ou pode ter compartilhado os dados pessoais. Aqui, ó, o controlador simplesmente vai indicar a quem ele transferiu os dados pessoais. A pergunta fala em terceiros. Forneça uma lista de todos os terceiros. Quem são os terceiros? E aí eu coloquei, a LGPD não define quem é terceiro. Lá naquela parte de definição de conceitos, não tem lá terceiros. No regulamento europeu tem. Tá aí que o terceiro é a pessoa física ou jurídica, a autoridade pública, o serviço ou o organismo que não seja o titular dos dados, não seja o controlador, não seja o operador, e as pessoas que, sob sua autoridade direta do controlador ou operador, estão autorizadas a tratar os dados pessoais. Então, esses são os terceiros. Então, de novo, tranquilo demais responder. Eu já não identifiquei antes as atividades de tratamento, eu já não identifiquei ali para em que atividade de tratamento aquele titular está enquadrado, né? Ou ele se encaixa. Identifiquei, então o que eu faço? Como está no último ponto aqui, identificadas as atividades de tratamento nas quais há dados do titular, a identificação dos terceiros pode ser feita sem nenhuma dificuldade. Ou seja, eu olho no meu registro. É esse tratamento aqui da atividade XPTO. Está ali, tem de estar no registro. No registro é obrigatório ter essa informação. Portanto, eu olho no registro. É essa atividade? É essa. Acabou. Enviei para o titular. Matou a questão 3. E aí o Alex perguntou ali, aplicaria esse conceito na LGPD também? Ou acha que aqui poderia ter outro contexto? Olha, Alex, eu não sei. Sinceramente, não sei te responder essa pergunta, tá? Porque realmente não tem essa definição, né? A LGPD fala em terceiros em vários momentos, tá? Agora, eu acho que, em princípio, talvez não. Por quê? Porque talvez em alguns momentos a LGPD me passa a impressão de que o operador poderia vir a ser um terceiro. Tá? Então, mas em outros momentos, não. Em outros momentos, o entendimento que me parece é igualzinho esse daqui. Então, eu acho que, de novo, a gente vai ter de esperar aí a NPD, tá? Mas, enfim, vai depender, eu acho que muito do contexto mesmo. Depois, as questões, de novo, em uma lapada. Questão 3A, 3B e 3C. Olhem aí na carta, tá? 3A. Se você não puder identificar com certeza os terceiros específicos,
Forneço uma lista de terceiros a quem você pode ter divulgado. Respondi ali no primeiro bloco. A pergunta é sem sentido. Tá? Ou seja, é sem sentido porque é obrigação do controlador saber a quem os dados foram divulgados. Então, se o controlador responde essa pergunta dizendo assim: olha, eu não sei, mas talvez, como está na segunda parte da pergunta, se você tiver aí com o PDF aberto, olha ali, forneça uma lista de terceiros a quem você pode ter divulgado. Aí o controlador diz: olha, eu posso ter divulgado. Meu amigo, você já está dando um tiro no seu pé. Né? Ou seja, exatamente. É o que o Alex colocou aqui. Vai estar fazendo prova contra ele mesmo. Eu, controlador, dizer não sei, mas pode ser que eu enviei para a Amazon ou para o Google Drive, né, ou Google Cloud, ou o que for, meu amigo, você está dando um tiro no seu pé. Portanto, eu diria que essa pergunta é sem sentido neste contexto. Pergunta 3B, né? Quais jurisdições você identificou lá na pergunta 1B, ou seja, para onde os dados são, né? Ou com quem você pode ter, de quais esses terceiros armazenados ou podem acessar. E também fornece informações sobre os motivos legais para a transferência internacional. Tá? Porque se ele fala em jurisdição, eu estou partindo do princípio que é fora do país. Tá? E quais são as salvaguardas, né? Que também a questão aqui tem um erro, porque ela diz: quando você tiver feito isso ou estiver fazendo, com base em quais salvaguardas apropriadas? Não necessariamente eu posso ter salvaguardas apropriadas, porque se eu tiver uma decisão de adequação, eu tenho decisão de adequação, eu não tenho salvaguarda apropriada, mas tudo bem. Questão 3B. Questão 3B é relevante, tá? Andréia, ali no YouTube, né? Andréia colocou: a apresentação será disponibilizada? Sim, Andréia, eu vou disponibilizar para quem está inscrito na minha lista. Como que você se inscreve na minha lista? Entrando nesse link que está aí no rodapé, e aí ali no terceiro ponto tem lá, clique aqui e inscreva-se na lista, tá? E aí quem tiver na lista eu vou mandar provavelmente amanhã de manhã, tá? Então já se inscreve aí para você receber. Tá? Mas voltando aqui, a questão 3B ela é interessante, porque ela se refere a dois aspectos importantes, como eu pus ali. Em primeiro lugar, responsabilidade do controlador. E responsabilidade por quê? Olha aqui para o próximo bloco, depois a gente volta à questão lá da transferência internacional. O controlador é responsável pelas transferências subsequentes de dados pessoais. Tá? Quem fez a maratona comigo sabe que no regulamento europeu, sim. Então, se eu sou um controlador aqui em Portugal, eu envio dados para você, que é o meu operador no Brasil, e você contrata um suboperador na Bolívia, eu sou responsável, eu controlador em Portugal, sou responsável por toda essa cadeia de transferência internacional de dados pessoais. Portanto, é minha responsabilidade como controlador assegurar que os dados são transferidos e protegidos de Portugal para o Brasil e do Brasil para a Bolívia. Então, aqui é importante essa pergunta porque traz essa questão de responsabilização. E na LGPD isso não está explícito, né? Ou seja, eu não posso dizer que essa responsabilidade do controlador existe. Mas a minha visão, pessoal, minha interpretação é que sim, existe. Por quê? Porque o controlador é o responsável pela atividade de tratamento. É ele que define tudo. Portanto, se ele resolve fazer uma transferência internacional e aceita que o seu operador, né, ou que, enfim, partindo do princípio que seja um operador, pode ser um controlador também em conjunto, mas ele se torna responsável por tudo, tá? Por todo esse trajeto. Então, aqui é importante essa pergunta. Por quê? Porque o controlador precisa se lembrar disso. De novo, quem assistiu a minha maratona viu esse detalhezinho na questão dos contratos, quando a gente falou sobre as principais responsabilidades dos agentes de tratamento, e eu tirei aquela parte para falar dos contratos entre os dois e no âmbito das transferências internacionais. Aí, voltando aqui para o segundo bloco, segunda linha, lá no finzinho, salvaguardas para transferências internacionais. E aí agora a gente pula para o quarto. Quais as bases legais, entre aspas, né? Como eu já disse, transferências internacionais não é uma questão de base legal, por isso que eu coloquei aqui entre aspas, então não saia por aí dizendo, qual é a base legal para a transferência internacional. Não, isso não existe. Tá? Mas é uma forma de dizer. Por quê? Porque no regulamento europeu, isso está lá nos artigos 45, 46, 47, 49, a respeito de
transferências internacionais. Na LGPD também tem, por óbvio, tá? Eu não lembro agora de cabeça os artigos da LGPD, mas é a mesma coisa. Então, o que exige-se no regulamento europeu é exigido aí pela LGPD também. Então, é necessário. Se houver transferência internacional, mas é só um backup lá na Amazon, né, na AWS, porque é o mais barato. Ótimo, show de bola. A AWS te dá as devidas garantias que a lei exige? Não dá. Então, que pena, você vai ter de contratar o mais caro. O problema é teu, tá? Mas, basicamente, é isso daqui, é essa a ideia. E a pergunta 3C, como eu falei, como eu coloquei, na minha visão, ela é redundante em relação a 3B. Pergunta 3C pergunta quais salvaguardas foram colocadas em relação a esses terceiros que você identificou. Ora, se é uma transferência internacional, eu já tenho a salvaguarda respondida anteriormente. Foi decisão de adequação, foi as salvaguardas em si, né, que aí entra cláusulas contratuais tipo, regras corporativas vinculantes, no Brasil são as normas corporativas globais, são as cláusulas contratuais tipo, tá? São códigos de conduta, são o quê? Ou foram derrogações, porque o titular deu o consentimento explícito, tá? Então, eu já respondi isso antes, não preciso me preocupar com a 3C. Pergunta 4, vamos lá, questão 4, para a gente avançar um pouquinho mais aqui. Questão 4, também tranquila. Questão 4, informe por quanto tempo você armazena os dados. Acabou. E se a retenção for baseada na categoria de dados pessoais, por quanto tempo cada categoria vai ser retida? Gente, sem mistério, né? Política de privacidade está aí para isso. Então, é o princípio da necessidade ou da limitação da conservação no regulamento europeu, tá? Então, está aqui, ou seja, eu trato os dados durante o tempo necessário para a atividade de tratamento. Ponto final. Então, é só isso, é dizer, não, o seu dado vai ser mantido aqui por X tempo. Por quê? Porque a minha atividade termina nesse período, porque eu tenho uma base legal que me obriga, né, eu tenho uma obrigação legal que me faz com que seus dados sejam mantidos aqui por 20 anos na minha base de dados e por aí vai. Tá? Então, muito tranquilo. De novo, política de privacidade e registro de atividade de tratamento. Tem isso? Tenho. Pronto, resolvi a situação. Não tem absolutamente mais nada a se fazer. Questão 5. Questão 5. Se você estiver coletando adicionalmente dados pessoais sobre mim de qualquer fonte que não seja eu, me forneça as informações sobre a fonte. Então, aqui no regulamento europeu, a gente tem claramente essa distinção. E aí, por isso que eu digo também que essa carta pesadelo não é tão pesadelo assim, porque ela é uma tradução de uma carta vinculada ao regulamento europeu. Portanto, no caso brasileiro, essa pergunta nem faria muito sentido, mas no regulamento europeu a gente tem artigos 13 e 14 dizendo, no artigo 13, quais são as informações que eu devo dizer para o titular se eu pegar o dado diretamente dele, e no artigo 14 as informações que eu devo dizer ao titular se eu obtiver os dados de uma outra fonte. Tá? Basicamente é isso. Que é o que eu coloquei ali, mas em síntese é isso aqui. Na LGPD não tem essa distinção. Então, o artigo 50, parágrafo 2º, inciso 1, a linha B diz implementar, né, que os agentes de tratamento deverão implementar programa de governança e privacidade que, no mínimo, seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, independentemente do modo como se realizou a sua coleta. Então, a gente pode entender que o modo é uma questão de papel ou digital, mas eu posso entender aqui também que é direto ou indiretamente. Então, na minha visão, eu responderia se eu estivesse no Brasil com as informações exigidas pelo artigo 9º da LGPD, que são ali os deveres de informação e transparência. Seus dados foram coletados assim ou assado, tá? Então, você teria essa situação. Luiz colocou ali, pelo que entendi, se os titulares pertencerem à mesma base de tratamento, poderíamos ter uma resposta padrão? Luiz, tecnicamente sim, tá? Mas eu não recomendo resposta padrão. Eu recomendo uma resposta, ainda que o conteúdo eventualmente seja o mesmo, mas você tentar personalizar, tá? Por quê? Porque você ter uma resposta padrão pode ser negativo para o titular. O titular pode dizer, tipo assim, eu sou só mais um, é um e-mail padrão, e eventualmente isso pode causar alguma coisa. Não estou dizendo que é obrigação, mas eu pessoalmente acho que seria melhor. Se o conteúdo ali, o núcleo até pode ser um padronizado, mas tem aquela coisa, olá, fulano, tudo bem, parará, e no final também algo um pouco mais personalizado, tá? É a forma como eu eventualmente recomendo. Depois, questão 6. Questão 6 é a seguinte, né?
se você está tomando decisões automatizadas sobre mim, incluindo criação de perfil, com base ou não no artigo 20 da LGPD, forneça informações sobre a base da lógica na tomada de decisões automatizadas e a importância e as consequências. De novo, aqui é uma tradução, portanto, às vezes pode não fazer muito sentido, mas é uma tradução vinculada ao artigo 20 da LGPD. Então, coloquei ali o artigo 20 da LGPD, primeiro trazer para explicar aqui, e esse vai ser o mais até demoradinho, porque ele trata de decisões automatizadas, tá? Mas ele coloca o seguinte, né, o artigo 20, trata do direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente, então isso é importante, unicamente, com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem os interesses do titular, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos da sua personalidade. Portanto, se eu tenho uma decisão tomada unicamente com base em tratamento automatizado, o titular tem o direito de solicitar a revisão. A revisão vai ser feita por quem? Na LGPD, a máquina pode fazer a revisão, porque a lei não diz nada, tá? Então, é isso mesmo, Priscila, né? É isso aí que você colocou, né? A Viviane se uniu a outra autora e fez a versão brasileira porque nem tudo faz sentido ali, tá? Tanto que depois você tem o parágrafo 1º, que diz que o controlador deve fornecer sempre que solicitadas informações claras e adequadas a respeito dos critérios e procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados esses segredos, e que se a empresa disser, não, eu não vou responder por causa do segredo comercial, a NPD então pode fiscalizar. Né? É o que está no parágrafo 2º, tá? Então, antes da gente analisar, e repito, esse aqui é talvez aí o mais demoradinho até, são aqui 4 slides, porque tem coisas que são relevantes, ainda que eu vá aqui avançar um pouquinho. Primeiro, definir o que é perfil. O que é definição de perfis? Então, a LGPD é silente, ela não diz nada sobre o que é um perfil. Qual é a definição de perfil? Não tem. O regulamento europeu tem. Diz que definição de perfis é qualquer forma de tratamento automatizado de dados pessoais que consiste em utilizar esses dados para avaliar certos aspectos pessoais, nomeadamente para analisar ou prever aspectos relacionados àquilo dali. Então, o conceito de perfil, ele pressupõe uma análise automatizada de dados pessoais com o objetivo de analisar ou prever esses aspectos, tá? Isso é importante de se pensar ou de se ter em consideração. E aí, quando a gente vai para a interpretação disso tudo, o que a gente vê? A gente tem ali aquela orientação do nosso querido grupo de trabalho do artigo 29, tá? Quando vocês tiverem acesso a essa apresentação em PDF, ali já tem o link, é só clicar e já cai nela em português, mas se quiser procurar agora aí no Google, você vai achar também, por óbvio. Então, o grupo de trabalho do artigo 29 tem essa orientação de 2018, portanto, ela já, apesar de ser do grupo de trabalho, ela já é voltada para o regulamento europeu, e na página 28 eles trazem isso daqui. Eles dizem aqui, o controlador deverá encontrar formas simples de comunicar ao titular dos dados a lógica subjacente ou os critérios aplicados para tomar a decisão. Tá? E só um parêntese, né? Por que eu estou trazendo isso daqui? Porque a pergunta diz, me explique qual é a lógica. E aí, esse é um ponto complicado. Eu já citei em outros webinários que eu já fiz, que a presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados aqui de Portugal disse publicamente que o maior, não o maior problema, mas o calcanhar de Aquiles da proteção de dados é a inteligência artificial, tá? Ou seja, esse é um ponto para o qual ainda não se tem muitas respostas, e por isso que eu estou trazendo aqui com um pouco mais de detalhe, tá? Então, continuando ali, o regulamento obriga o controlador a fornecer informações úteis relativas à lógica subjacente e não necessariamente uma explicação complexa sobre os algoritmos utilizados ou a divulgação do algoritmo na íntegra. As informações prestadas devem, no entanto, ser suficientemente completas para permitir ao titular dos dados compreender os motivos da decisão. E reforça que a complexidade não serve de justificação para que não sejam fornecidas as informações ao titular de dados. Aí, de novo, o Alex vai me perguntar: isso vai valer para o Brasil?
Não sei, né? Isso é uma interpretação aqui para o regulamento europeu, mas me parece que faz sentido no âmbito de uma decisão automatizada, mesmo pela LGPD, especialmente aquela questão ali colocada mais ou menos no meio, em que você não tem a mínima obrigação de divulgar o seu algoritmo, por óbvio, né? Ou seja, você tem a necessidade de explicar para a pessoa como funciona, e isso é um problema, tá? Aqui o Fernando colocou, né? Prof. Matheus, eu não entendo como a revisão pode ser feita por máquina. Se a mesma máquina vai revisar, como a decisão poderia ser diferente? Fernanda, essa é a pergunta de $1 milhão, né? E essa é a crítica que se faz à redação da LGPD. Tá? No regulamento europeu, não. No regulamento europeu está explícito que a revisão poderá ser feita ali por um ser humano. E na LGPD isso não está claro. Então, você não pode exigir necessariamente, você não, pelo menos por enquanto, com base naquilo que a lei nos diz, né? O que a lei seca ali nos diz. Então, nesse sentido, a gente não tem realmente essa informação. Por isso, até que eu estou trazendo todo esse contexto aqui do regulamento europeu para a gente tentar vincular na medida do possível com aquilo que a lei brasileira diz. Ainda aqui um exemplo, também aqui para deixar claro, tá? Exemplo lá dessa orientação, para deixar claro o que se entende por essa explicação da lógica, né? Lógica do algoritmo. Então, eles dão esse exemplo. Eles colocam ali a pontuação de crédito para avaliar e rejeitar um pedido de empréstimo de uma pessoa. Tá? Então, o controlador explica que o processo ajuda a tomar decisões, fornece os dados relativos às principais características tomadas na decisão ou utilizadas na decisão, né? Qual é a fonte, e que pode incluir esses 3 pontos que estão aqui. Tá? O controlador inclui informações com vistas a indicar ao titular que os métodos de pontuação utilizados são testados periodicamente para garantir a equidade, eficácia e imparcialidade. E o controlador faculta ao titular dos dados contatos através dos quais pode pedir para que seja revista qualquer decisão da recusa. Tá? Aqui o Guilherme colocou, né? O Guilherme Gonçalves colocou ali no YouTube, ele colocou: o titular precisa apresentar dados complementares para que a revisão seja eficaz. Pegando aí, Fernando, a sua pergunta, né? O que você falou antes, como é que a revisão vai ser feita, né? Se você tem essa situação que é feita por máquina. Então, como o Guilherme colocou ali no YouTube, né? Eventualmente o titular vai precisar apresentar mais coisa, né? Para poder fazer isso, né? E aí a Priscila colocou o comentário ali do INPD, eu vi isso também na live que eles fizeram ontem, né? Para criar essas orientações. Eu assisti hoje de manhã, né? Mas é isso mesmo, tá? Então, aqui está um exemplo de explicação, né? E tudo isso para a gente levar a esse ponto aqui, tá? Ou seja, para a gente finalizar a questão 6. Né? E aí, mais um exemplo sobre o que seria essa explicação de uma decisão automatizada. Tá? Como está ali. O Guilherme colocou ali no YouTube, né? Do contrário, se o titular não der mais dados para a revisão, não faz sentido a revisão, porque a resposta vai ser a mesma, né? Por óbvio, né? Não tem realmente nenhum sentido isso, né? Então, ali o exemplo, de novo, do grupo de trabalho do artigo 29. Eles colocam assim: uma empresa de seguros utiliza um processo de decisão automatizada para definir os prêmios de seguro, com base na monitorização do comportamento ao volante dos clientes. A fim de ilustrar a importância e as consequências previstas do tratamento, explica que uma condução perigosa é suscetível de resultar em apólices de seguro mais onerosas e disponibiliza uma aplicação que compara condutores fictícios, um dos quais com hábitos de condução perigosos, quais são acelerações bruscas e travagens, como se diz aqui em Portugal, né, que são as frenagens no último momento. Ou ainda recorre a gráficos para dar sugestões sobre formas de melhorar esses hábitos e, consequentemente, reduzir o valor do prêmio. Então, aqui está um exemplo de como explicar a lógica do algoritmo, respondendo, portanto, a pergunta 6, tá? Da nossa carta, né? Seria assim que você poderia responder a respeito da lógica do algoritmo que toma decisões automatizadas. Depois a gente passa aqui para a questão 7, tá? Questão 7 fala o quê? A questão 7 fala: gostaria de saber se meus dados pessoais foram ou não divulgados inadvertidamente pela sua empresa no passado, ou como resultado de uma violação de dados pessoais.
tá? Ou seja, quer saber se teve violação. Aí, basicamente, o que eu coloquei aqui é essa situação que vocês podem ver aí, né? Ou seja, primeiro, a pergunta fala em violação de segurança ou privacidade, né? Um resultado de uma violação de segurança ou de privacidade. O que, em princípio, não faz muito sentido, porque nem toda violação de segurança será uma violação de privacidade, né? Então, isso é uma questão conceitual para deixar claro, cuidado com a terminologia que vocês utilizarem por aí, tá? Uma coisa não necessariamente leva a outra. Esse é um ponto. Segundo, no regulamento europeu, os agentes de tratamento devem manter um registro das violações. Está lá no artigo 33, número 5, inclusive questão de prova de certificação. Tá? Se você for fazer uma prova de certificação, essa pergunta poderá estar ali presente. Portanto, aqui é obrigatório. Não importa se notificou ou não notificou a autoridade de controle. Tá? Se notificou ou não o titular. Houve violação de dados pessoais, registra. Ponto final. Tá? Com isso, eu aqui conseguiria responder essa pergunta 7. A pessoa quer saber, os dados foram ou não, houve ou não violação de dados? E aí eu diria, olha, houve tal dia, mas ela não causou impacto, portanto não foi feita notificação. Houve tal dia, causou impacto normal, notifiquei a autoridade de controle. Houve tal dia e foi elevado o risco e você, inclusive, recebeu a notificação. Ponto final, matei a questão da pessoa, né? Na LGPD não tem essa obrigatoriedade de manter o registro dessas atividades, das violações, né? Na LGPD é chamado de incidente de segurança, então não tem essa obrigatoriedade, mas é uma boa prática, como eu coloquei aqui. E aqui tem essa distinção, também aqui só para contextualizar, se houver violação de dados pessoais, o controlador já é obrigado a fazer uma notificação à autoridade de controle e ou ao titular. Tá? Então, aqui na Europa é o que eu acabei de falar, houve violação de dados, não tem risco algum, eu não notifico ninguém. Acabou, tá? Houve violação de dados e houve risco, eu notifico a autoridade de controle. Ou houve violação de dados, houve elevado risco, aí eu notifico a autoridade de controle e também ao titular, ainda que existam exceções. Quem quiser saber quais exceções são essas, leia o artigo 34 do Regulamento Europeu. No caso brasileiro, artigo 48 diz isso aqui. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Portanto, se houve um incidente de segurança que causa risco, apenas risco, no Brasil, notifica quem? Ninguém. Tá? Então, aí tem essa distinção entre Brasil e União Europeia. Então, pergunta 7. Respondi tranquilo. Com aquilo que eu falei. Houve ou não houve? Pronto, por quê? Volto aqui rapidinho, porque o artigo 33, número 5, me obriga a manter o registro de todas as violações. Aqui, questão ainda, a questão 7A, tá? Aqui era na questão 7 ainda, mas questão 7A. Se assim for, ou seja, se houve violações, informe aos detalhes. E aí tem uma série de pedidos ali, tem 9 itens que a carta pede. Não vou ler todos eles, deem uma olhada aí, vocês com a carta em mãos, mas aí vejam aqui o que eu coloquei. A pergunta, o conteúdo exigido nessa pergunta, na pergunta 7A, vai além daquilo que as legislações de proteção de dados exigem como conteúdo das notificações. Tá? Tanto no regulamento europeu quanto na LGPD está lá o que deve ter na notificação. E esta pergunta 7A vai além. Então, a empresa, aqui o DPO, ele tem duas opções. Ou ele responde a todas porque ele quer, tá? Mas ele não é obrigado a. Por quê? Porque a notificação diz respeito àqueles pontos. Ou ele responde a que a legislação exige, com base, no caso do Brasil, do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 18, tá? E aqui eu coloquei uma citação, tá? Então não é que esse texto que está em seguida está na LGPD, não é isso. Aqui é a justificativa de por que eu me fundamentaria nisso,
Tá? Ou seja, é aquela questão que tem lá no parágrafo 4º do artigo 18, que é o seguinte: o fato do titular fazer um pedido não quer dizer que eu vou respondê-lo, ou que eu vou cumprir o direito dele, né? Ou aquilo que ele acha que é o direito. Tá? Eu sempre dou o exemplo que é mais claro, mas esse aqui também é a mesma situação. Direito ao pagamento. O titular pode exercer o seu direito ao pagamento dizendo: empresa, apague meus dados. Aí a empresa vai dizer: olá, recebi o seu pedido, mas não vou apagar seus dados, porque tem uma lei que me obriga a mantê-los por 20 anos aqui. Ponto. Então a empresa responde o titular e não concretiza aquele pedido, aquele direito. Por quê? Porque ela tem uma base legal que a obriga a manter. Agora, é possível também, tá, que a empresa diga: o seu pedido é exagerado. E aqui vem a citação, então, eu repito aqui para não gerar confusão, essa citação que eu coloquei aqui, que eu tirei lá do livro da Viviane, ela é uma citação que está vinculada ou que justifica o porquê do inciso 2 do parágrafo 4º. E aí veja o que diz ali: aferida a impossibilidade de atendimento e a pertinência subjetiva para o recebimento da reclamação, existe a resposta ao postulante indicando as razões para o não atendimento da pretensão ou os motivos impeditivos. Tá? Então, nesse caso aqui, a empresa poderia dizer: olha, conforme a lei me exige, estou aqui colocando aqueles dados que estão vinculados à notificação. Claro que tem itens como, por exemplo, a questão aí de, eventualmente, contatos e etc., tá? Como você vai responder isso, tá? Mas isso aqui, para mim, é automaticamente respondido com base naquilo que a gente tem na notificação. A Shirley perguntou: temos alguma definição legal de risco e risco relevante para essa diferenciação da LGPD? Não, não tem na LGPD. Aí você vai precisar utilizar os frameworks aí de análise de risco para poder chegar a essa conclusão, para poder dizer, né, se há um elevado risco ou não, tá, Shirley? Depois, questão 7b, pessoal. Tá? E já estamos aqui chegando no finzinho. Questão 7b coloca assim: se você não for capaz de afirmar com certeza que se houve ou não violação de dados pessoais, informe que medidas você tomou. E aí colocam ali algumas. Questão 7b: se o controlador não souber se houve violação de dados, ele está descumprindo as responsabilidades. É a mesma coisa daquela questão anterior que eu falei, está dando um tiro no pé. Então, se ele não sabe, ele já está com um problema. Aqui, fazendo uma análise com base no regulamento europeu, tá? Porque na LGPD não tem esses itens, mas as medidas mitigadoras colocadas ali na questão 7b, como pseudonimização e minimização, estão vinculadas ao Privacy by Design. Outras, como a criptografia, mas também a pseudonimização, são vinculadas às medidas de segurança. E eu deixo a questão: a anonimização é medida mitigadora de risco, tá? Então, essa aqui é uma questão para se debater, tá? Não vou responder aqui agora, deixo aí a dúvida para vocês, mas o que eu quero colocar é o quê? É que aqui, essa pergunta número 7b, ela também é extremamente capciosa, porque ela diz: se você não sabe se houve violação ou não, quer dizer, se a empresa não souber e diz: realmente eu não sei, mas está tudo criptografado, a empresa está fazendo o quê? Tá? Então, é o tipo de pergunta que também não tem mistério para responder se você tem o seu registro pronto. Né? Registro de atividade de tratamento e registro de violações, que na LGPD não é obrigatório, mas como eu disse anteriormente, e por isso que eu disse anteriormente, é uma boa prática. Tá? Chegando aí no finzinho, a gente vai para as questões 8, 8A e 8B, tá? Que eu respondo aqui em 2 ou 3 slides. A questão 8 e a questão 8 e 9 aqui, daqui para frente, tá? As duas, 8, 8A, 8B, depois tem a 9, 9A, 9B, 9C, tá? A pergunta da 8 é a seguinte: gostaria de conhecer suas políticas de informação e padrões que você segue em relação à salvaguarda dos dados pessoais, como se você adere à ISO 27001 ou 27701 para a segurança da informação e suas práticas em relação aos seguintes. E aí vem, tá? Então, aqui, eu quero colocar, de novo, é o exercício do direito de acesso, pelo menos eu entendo desse jeito, ela quer obter acesso. Agora, veja que aqui não é nem acesso aos dados, acesso a informações que vão além daquilo que é a finalidade do tratamento, da atividade de tratamento. Ela quer saber da empresa, basicamente. A empresa faz ou não faz isso, tá? Então,
Como eu coloquei aqui, ele tenta exercer um direito de acesso meio enviesado, porque ele não está pedindo sobre os seus dados em si, mas sobre políticas de segurança dos seus dados, vinculados ao dever de informação e transparência do controlador. Tá? Ou seja, o controlador ele precisa indicar quais são as medidas de segurança na sua política de privacidade. Agora, ele não precisa entrar no mérito dos detalhes, e provavelmente a empresa que é certificada com a ISO 27001 ou 27701 provavelmente vai divulgar isso no seu site explicitamente para chamar a atenção e dizer que é uma vantagem competitiva. Né? Mas, enfim, então a gente tem aqui essa situação, tá? Eu coloquei aqui rapidamente o direito de acesso, que vocês devem ter visto aqui anteriormente, que o direito de acesso, aí, o livre acesso no Brasil seria entendido como direito de acesso, já falamos isso. Não vou ler aqui, porque a gente já aí está um pouquinho avançado na hora, então vou passar disso daqui, mas eu colocaria isso daqui, ó. É um dever de informação e de transparência. Ou seja, de novo, assim como as notificações, né? Ou seja, o que a notificação me obriga? A notificação me obriga a dizer A, B e C, mas o titular está pedindo A, B, C, D e E. Será que eu tenho de responder sobre o D e o E? Tá? Então, aqui a gente tem esse tipo de situação. Então, vejam aí o que os deveres de informação e transparência na LGPD diz, né? Ou seja, o artigo 9º, eu preciso, diz que o titular tem direito ao acesso facilitado a essas informações, e aqui não confundir com o direito de acesso lá do artigo 18, tá? Mas é a informação a ser divulgada em uma política de privacidade, por exemplo. Então, está aqui. Finalidade, a forma e duração, identificação do controlador, contato, informação sobre uso compartilhado, responsabilidade dos agentes e direitos do titular. Ou seja, o que eu quero colocar é que o conteúdo dessa pergunta número 8. E depois, ainda indo além, se você tiver aí com a carta pesadelo aberta, olhe lá para a pergunta 8A. Informe se você fez backup dos meus dados em fita, disco ou outras mídias, onde ele é armazenado, como é protegido, incluindo quais medidas você tomou para proteger meus dados contra perdas ou roubos, se tem criptografia. Depois, na 9B, informe se você possui alguma tecnologia que permita, com certeza razoável, saber se meus dados foram ou não divulgados, incluindo, mas não se limitando. Olha o que o titular está pedindo. Eu quero saber sobre sistemas de detecção de intrusão, está aqui na pergunta, tecnologia de firewall utilizada pela empresa, tecnologia de acesso e gestão de identidade, ferramenta de auditoria ou segurança de dados, ferramentas de análise comportamental, ferramenta de análise de log ou ferramenta de auditoria. Ou seja, o titular quer saber quais são todos os aspectos técnicos da empresa. E aí, meus caros, eu coloco isso aqui para vocês. Tá? Ou seja, eu responderia dessa forma, tá? De maneira muito simples. A empresa não é obrigada a fornecer essas informações. Ela não é obrigada. Lembra a questão lá que eu coloquei do razoável, que eu tirei lá do livro da Viviane Maldonado? Né? Como a Tânia colocou aqui no YouTube, exatamente isso. Responder a totalidade da pergunta 8 é abrir a estratégia de segurança da empresa, é óbvio. Então não tem um mínimo sentido a pergunta, quanto mais a resposta. Portanto, usando a LGPD, e eu acho que isso na LGPD é muito bom, meu amigo, isso é segredo comercial e industrial. Tá? Eu coloco essa questão aqui no terceiro ponto para você. Imagine se você, e é o que a Tânia exatamente comentou agora ali no YouTube, você informando o titular com objetivos maliciosos, por quê? Porque a gente vai sempre partir do princípio de que o titular está agindo de boa fé. Né? É uma presunção da vida em sociedade. As pessoas estão agindo de boa fé, mas a gente também sabe que vai ter gente que vai agir de má fé. Então eu vou dizer para um titular que pode querer agir de má fé, onde o meu backup está sendo armazenado, onde meu backup está sendo protegido, quais são as medidas de segurança, que medida de... Gente, isso não existe, tá? Ou seja, direito de acesso exclui esse tipo de medida técnica. Uma coisa é eu dizer, seus dados são tratados com criptografia, ponto. Isso até é uma medida de segurança explícita na legislação. Outra coisa é eu dizer, se os dados são tratados com criptografia, e eu uso aqui o aplicativo XPTO, que faz a criptografia de tal forma, usando aqui a criptografia assimétrica, e a minha chave privada é gravada no meu servidor da Amazon, lá no servidor que fica em São Paulo, mas também tem replicação no servidor de Paris. Tá? E por isso tem uma transferência. Gente, isso não vai acontecer, né? Por favor, né? Ou seja,
É o que a Shirley colocou ali. Não se deve nem deixar o nome e versão do servidor visível na internet, quanto mais dar todos esses detalhes aqui. E é o que o Alex aqui acabou de falar também. Né? Ou seja, é só pedir login e senha. Não, me dá o seu login e senha, porque eu quero exercer meu direito de acesso. Gente, isso não existe. Pergunta 8, sem cabimento a pergunta, tá? E por óbvio, a resposta não faz nenhum sentido. Aqui eu trouxe também, só para reforçar, tá? Ainda no âmbito aí da pergunta, outra citação que eu tirei do livro que está referenciado ali no final, tá? Então não vou ler aqui, mas é nesse mesmo sentido. E para a gente fechar, pessoal, tá? A gente tem a pergunta 9. Pergunta 9 também não tem cabimento. Não tem cabimento porque ela começa assim: em relação a empregados e contratantes. Ou seja, eu, empresa, vou ter de prestar conta ao titular sobre a minha relação com o meu empregado, com o meu colaborador, que é o que essa empresa tá, essa pergunta está querendo. Coloca aqui na 9A, quais tecnologias ou procedimentos de negócios você tem para garantir que os indivíduos dentro da sua organização serão monitorados para garantir que eles não divulguem deliberadamente ou inadvertidamente dados pessoais fora da empresa por e-mail, web e-mail, blá blá blá. Ou seja, já começa querendo saber que ferramenta eu uso para monitorizar os meus colaboradores. E aí já tem eventualmente um erro. Eu posso fazer esse monitoramento? Será que posso? Eu, controlador? Porque é uma atividade de tratamento. Mas o titular não tem de saber isso. Pergunta 9B. Você teve alguma circunstância em que funcionários foram demitidos ou acusados criminalmente por acessar meus dados inapropriadamente? Ou se você não for capaz de determinar isso de clientes nos últimos 12 meses? E a 9C. Informe sobre quais medidas de treinamento e conscientização você tomou junto aos seus colaboradores. Gente, perguntas a 8 e a 9 completamente sem sentido, tá? Então tá aqui, ó. Podem genericamente 9A, 9B e 9C se enquadrar na mesma situação da questão 8, que eu acabei de dizer. É uma questão particular da relação entre a empresa e o colaborador. E aí eu coloco essas perguntas retóricas para a gente pensar, mas eu acho que isso é bem óbvio, né? Ou seja, uma empresa pode ou deve divulgar informações a respeito de suas políticas internas ao titular, tá? Explicar ao titular quais os procedimentos internos para notificação de violações. O titular não tem de saber disso, isso é coisa interna da empresa. Publicitar a hierarquia na tomada de decisão para uso de sistemas informáticos em que estejam presentes dados pessoais, quem tem acesso a quê? Gente, isso não existe, tá? Então, aqui de novo, outra citação, de novo, de outro livro, tá ali a referência. Não vou ler aqui para a gente não tomar tempo demais. E aqui eu quero fechar com aquilo que eu falei da ICO, tá? Ou seja, a questão 9B, especialmente, mas eventualmente até as outras, a 8 e a 8, 8A, 8B e a 9 também, e todos os seus subitens, podem ser entendidos naquilo que é manifestamente infundado. Questão manifestamente infundada, conforme a explicação da ICO do Reino Unido. E a ICO coloca exatamente isso. Uma solicitação pode ser manifestamente infundada se o indivíduo não tem intenção de exercer o seu direito de acesso. Por exemplo, o indivíduo faz a solicitação e depois oferece a retirada da solicitação em troca de algum tipo de benefício. Ou, se a solicitação é maliciosa e está sendo usada para assediar uma organização sem propósitos reais, além de causar interrupções. Como exemplo, o indivíduo declarou explicitamente no pedido ou em outras comunicações que pretende causar problema, a solicitação faz acusações sem fundamento contra você ou funcionários específicos, que é o caso ali da 9B, ainda que ali não seja específico, mas está dizendo, me diz aí, algum colaborador seu foi acusado criminalmente? Gente, não existe isso, né? O indivíduo está mirando um funcionário em particular contra quem eles têm algum ressentimento pessoal, ou o indivíduo envia sistematicamente solicitações diferentes para você como parte de campanha, por exemplo, uma vez por semana, com a intenção de causar interrupções. Tá? Ou seja, perguntas, como estava ali, manifestamente infundadas. E aqui, para a gente fechar, tá? E se vocês tiverem perguntas, esse aqui é o último slide, a gente já vai encaminhar aí para o final, mas se tiverem, já coloquem aí nos respectivos chats, tá? Mas para a gente fechar aqui, se a empresa fez o dever de casa, gente, não há por que temer essa suposta carta pesadelo, tá? Vai dar trabalho? Vai dar trabalho de quê? De responder, de eventualmente identificar lá as atividades de tratamento, de cumprir o prazo, especialmente no caso brasileiro, que por enquanto são os 15 dias. Eu digo por enquanto porque de repente a ANPD cria alguma coisa dando mais prazo, vamos ver, tá? Mas qual é a dificuldade? Qual é o problema? Tá? Ou seja, a gente não tem problema.
como eu pus ali, tendo cumprido com suas responsabilidades, que é o dever de informação e transparência, privacy by design, registro das atividades de tratamento, realização de avaliação de impacto quando for o caso, contratos robustos com os operadores, medida de segurança adequada, sistema para notificação de violação de dados pessoais e, claro, um sistema para resposta ao exercício de direitos por parte do titular, não há que se preocupar, tá? Ou seja, é por isso que eu falei no início, uma das primeiras frases foi, eu poderia responder isso aqui em 5 minutos, tá? Por quê? Porque eu ia lá na política de... 5 talvez não, mais 10, até para pegar lá a pergunta que acho que foi o Luiz que fez, né, do padrão, foi o Luiz da resposta padrão, para não pegar uma resposta padrão, poderia demorar um pouco mais, mas eu identifico o titular nessa atividade ou nessas atividades de tratamento X, a partir do registro eu já tenho todas as informações, ponho aquilo ali no e-mail de resposta para ele, né? Pego as informações da política de privacidade, indico ali, questões 8 e 9 não respondo, por quê? Porque é infundado, porque eu não tenho por que responder, porque é segredo comercial ou industrial, ponto final, e acabou, gente, está respondido. Então, essa carta, ela não é um problema tão grande. Como o Alex falou, ela é muito mais um estresse, né, em si, do que um problema, um pesadelo, como está ali no título. Dito isso, pessoal, vou olhar ali, eu vi ali 2 comentários, tá? Pelo menos aqui no Zoom, não sei se no YouTube vai ter, mas eu já agradeço a vocês, claro, né? O próximo webinar vai ser no dia 19 de junho, já tem a data, vou divulgar, mas claro, não estou terminando, é só para chamar a atenção para isso, só vou olhar aqui os comentários, né? O Fernando colocou, gostaria de falar sobre a importância da empresa ter certeza de que esses pedidos de acesso estejam de fato sendo feitos pelo titular, exatamente. Né? Esse é um outro ponto, inclusive o Fernando e demais, todos, né? Eu divulguei essa semana uma decisão da Dinamarca, se não me engano, que disse, condenou a empresa porque a empresa errou na hora de fazer esse pedido, de confirmar que o titular era ele mesmo. Né? Por quê? Porque no regulamento europeu está explícito que a empresa não deve pedir, ou não é que não deve, ela não precisa pedir documentos caso elas tenha como identificar o titular. Ou seja, o pedido de documento para identificar o titular não pode ser a regra, tem de ser a exceção. Então, por isso que essa empresa sofreu essa multa, né, essa sanção, tá? Isso não é que seja curioso, mas é aquela coisa, se a empresa é responsável e etc., em princípio, o argumento é esse, ela deveria saber, até mesmo porque se a empresa pede um dado pessoal para confirmar que o titular é o titular, ela está gerando mais dados pessoais, aumentando o risco dela como empresa e do titular. Tá? Mas enfim, tem essa decisão, eu divulguei aí nos grupos, tá? É só dar uma olhadinha. A Priscila colocou aí também, e se tratando de escritório de advocacia, quando a empresa tiver que apresentar informações patrimoniais em um caso de execução de contratos, por exemplo, nesse caso poderia prejudicar o decorrer da ação, como proceder? Eu acho que aí vai depender da situação em si, né, Priscila? No que sentido? No sentido de verificar se aquelas informações poderão ou não ser divulgadas. Eu acho que vai depender muito da situação concreta em si, né, para poder responder a essa sua pergunta com mais detalhes, tá bom? Bom, gente, já que não tem aí mais questões e a gente também já passou um pouquinho aí, né, do nosso prazo, eu estou olhando aqui a hora, eu vou então terminar por aqui, tá? Eu agradeço aí a quem participou, tá? A Eliane fez ali o comentário, a Priscila também, eu que agradeço aí pela presença de vocês aqui pelo Zoom, tá? Priscila, concordo, né? Eu também acho que sim, tá? Em princípio, eu acho que sim, né? E agradeço aí, então, a todos vocês, aí quem está no YouTube também, agradeço por ter assistido, tá? E lembrar, como eu falei aí, próximo webinar no dia 19 de junho, tá? A questão desse material, para quem tiver na lista, tá o link aí embaixo no rodapé, né? Quem ainda não se inscreveu, tá? E a gente se vê aí pelos grupos, pelas lives e etc. Obrigado mais uma vez, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.